A pergunta que a pesquisa buscou responder foi: como a religião influencia a vida das pessoas? E o nosso objetivo foi entender o quanto a religião pode ser importante na vida de quem a segue e pratica, além de perceber como essas pessoas a enxergam e como a crença é inserida em suas vidas. A hipótese do grupo foi, inicialmente, que cada religião tem influências diferentes em cada pessoa, podendo algumas influenciar mais do que outras, a ponto de, às vezes, ser invasivo e, portanto, negativo, porém não deixando de ser relevante para elas. Além das influências geradas em suas vidas, também abordamos outros aspectos, tais como a religião, cada uma de sua forma, trazendo uma outra visão de mundo, de diversas formas, mesmo que seja completamente fiel à doutrina ou não. A pesquisa teve caráter qualitativo, sendo então mais densa e com respostas mais complexas. As técnicas utilizadas foram entrevistar 4 pessoas de crenças diversas: uma evangélica, uma umbandista, uma espírita e uma católica, pois cada uma teria uma resposta única, trazendo, deste modo, uma riqueza maior de material para a pesquisa. As entrevistas foram realizadas de formas distintas, tendo em vista a disponibilidade de tempo dos entrevistadores e dos entrevistados. As pessoas evangélicas e católicas foram entrevistadas por gravador de áudio do celular no modo entrevista, com todas as medidas preventivas tomadas para a não disseminação do vírus da Covid-19 e a permissão delas para tal. A pessoa espírita foi entrevistada via FaceTime e a pessoa umbandista foi entrevistada via áudios de WhatsApp. Algumas das perguntas feitas envolviam como a religião chegou na vida da pessoa, se a pessoa concorda com tudo que lhe é ensinado, se seria melhor se algo dentro dela fosse diferente e se ela impacta negativa ou positivamente na vida dela. Uma das perguntas feitas aos entrevistados pelo grupo foi: na sua opinião, a presença da sua religião ou a falta dela influencia a sua vida diretamente? Se sim, como? Comparando as respostas obtidas, o grupo chegou aos seguintes resultados. Em síntese, todos os entrevistados consideram que a religião influencia diretamente em suas vidas. A pessoa evangélica considera que a religião é uma religação com Deus, influenciando em suas escolhas. Ela tem a religião como um norte, sendo que geralmente procura as respostas para suas perguntas na Bíblia. Para a umbandista, a religião faz com que ela não se feche apenas para uma crença e busque além do que a Umbanda propõe. Além disso, há uma conexão muito forte com os orixás e guias, que, segundo ela, são muito influentes. O espírita acredita que, através da sua religião, ele entende que há um propósito para tudo, que todos os acontecimentos geram um aprendizado. Isso o faz ter fé e esperança. Além disso, considera importante que as pessoas sigam alguma religião, pois acredita que elas podem dar um norte, segurança e orientação. A católica acredita que a religião pode fazer falta e que, quando seguimos alguma, não desanimamos perante dificuldades. Considera também que traz paz interior para sua vida e que a ajuda a administrar seus problemas, trazendo força, fé e coragem. Uma das perguntas realizadas no nosso questionário foi: a religião mudou a sua visão de mundo? Se sim, como? A resposta foi unânime. Todos os entrevistados responderam que tiveram suas visões afetadas. Disseram também que suas respectivas religiões estavam relacionadas à paz, amor e acolhimento, sendo, consequentemente, influências positivas em suas vidas e na forma como enxergam o mundo. A entrevistada evangélica diz: mudou porque sempre buscou o mundo perfeito. Tudo tinha que ser certo e esse mundo não é assim. Desde a criação do mundo, você aprende que houve uma transgressão da lei de Deus. Você transgrede uma lei, você tem as consequências dela. É muito importante ter essa consciência e a entrevistada diz que não tinha. Você acha que sempre vai dar um jeito no final, mas não é bem assim. O entrevistado de Umbanda também disse que sim, mudou muito sua visão de vida. Quando começou a se desenvolver como um médium lá dentro, acabou ficando obcecado e isso fez um mal. Ele teve seus motivos. Fez com que ele se sentisse útil depois e percebesse que o mundo não era só aquilo que conhecia, que ele podia crescer, utilizar de alguma forma tudo aquilo para ajudar o próximo e se ajudar, se sentir parte de algo maior e principalmente ver que todos nós somos iguais, que não necessariamente precisa de algo incompreensível para saber que existe um amor incondicional, um amor fora de medidas. A entrevistada espírita disse que também acredita que sim, porque passou a entender que a nossa vida não é só essa. E, por fim,
A entrevistada católica diz que sim também, mudou muito sua visão de mundo. Acredita que, por exemplo, se não tivesse uma religião ou uma filosofia de vida, e a criação dos seus pais também por conta da educação, talvez não tivesse a paz interior que tem. Contudo, as dificuldades que a gente tem, com a religião ela te fortalece nas suas decisões. Também foi questionado se a religião impactava positivamente ou negativamente as vidas dos entrevistados. Do evangélico ao católico e do espiritista ao umbandista, todos disseram que a religião impacta de forma positiva nas suas vidas. O umbandista, principalmente, ressaltou que a religião é uma de suas grandes bússolas da vida. A última pergunta do nosso questionário foi: há alguma regra ou doutrina que você mudaria? Por quê? A entrevistada evangélica diz que não mudaria nada, porque Deus sabe todas as coisas. Ele sabe o início e o fim. Então, se ele te fala para seguir esse caminho, pode ter certeza que é o pai falando, e nenhum pai quer o mal para um filho. Então acredita e não mudaria nada do que aprendeu. Para ela é perfeito. Diz também que é preciso se disciplinar, procurar perseverar na coisa certa, porque é muito difícil seguir tudo direitinho. Você vislumbra muitas coisas, mas se você se propõe a seguir um caminho, você pode ter certeza que esse caminho vai te levar à felicidade. O entrevistado umbandista diz que quando seguimos algo cegamente, sem questionar, ver se realmente faz sentido e concordando com tudo, vira alienação, e não é isso que a própria Umbanda propõe. Ela propõe que as pessoas abram seus horizontes, que vão buscar desenvolvimento espiritual e que saibam que estão sempre muito bem acompanhados e protegidos, sempre sendo orientados, e que têm que buscar crescer como ser humano, independente do que se acredita que tem do outro lado, mas ter em mente que a vida continua. A entrevistada espírita diz que na doutrina ela não mudaria nada. A doutrina espírita não proíbe nada, ela explica. Ela só te dá a noção do que é certo ou errado. As pessoas têm o seu livre-arbítrio, então sabem que, dependendo de suas atitudes, vão ter que responder, para elas mesmas, por aquilo que fizeram. Então, com relação à doutrina, não mudaria nada. Ela explica também que tem um problema, que são os fanáticos que inventam uma porção de coisas em torno disso. E diz: a gente não concorda, mas sobre os ensinamentos puros da doutrina, não mudaria nada. Por fim, a entrevistada católica diz que sim, que há regras que mudaria. Essa questão dos padres, deles se casarem com quem eles quiserem, a questão dos divorciados poderem receber a comunhão sem ter que fazer a anulação do casamento primeiro e das pessoas serem bem recebidas na igreja, independente da sua orientação sexual. Após a pesquisa realizada, o grupo pôde concluir que a hipótese estava correta. A religião tem realmente um alto grau de influência na vida das pessoas, sendo que a maioria dos entrevistados consideram a intervenção desta em um aspecto positivo, além dela ter uma relação direta com suas vidas e com a forma como essas pessoas veem o mundo e superam tempos difíceis, também sendo responsável por proporcionar conforto e paz. Por fim, há casos, mesmo que raros, em que a religião influencia negativamente e é preciso tomar cuidado com o modo que ela é conduzida na vida de quem a segue, podendo o seguidor se deixar levar, tornando-a um aspecto negativo em sua vida.